flexões articulares e palpações. Porque é nesse momento que eu vou começar a palpar o animal como um todo e a flexionar. Ah, Júlio, mas lá no início do exame físico você não palpou o animal? Eu só palpei o animal lá no início, ele tem um aumento de volume evidente, se pelo histórico tem algo que me leve a isso, senão eu só vou deixar essa etapa das flexões e palpações exatamente depois do exame dinâmico. Onde o que a gente vai fazer nessa etapa, e agora eu vou fazer um parênteses, que não vai ser falando do caso dessa égua tordilha, mas mostrando num caso clínico onde não está tão evidente, a gente pode fazer todas essas flexões nas articulações dos membros torácicos, casco, boleto, carpo, ombro, cotovelo, mas deixar muito claro que pela anatomia do cavalo, no momento que você está tentando flexionar um pouco mais o casco, você também vai estar flexionando o boleto, o carpo, o cotovelo, o ombro. Então a gente tenta isolar as articulações. Na prática, nem sempre isso é fidedigno. Por isso que vocês vão ver, e muitas vezes a gente faz, a flexão distal foi positiva. O que é a flexão distal? Quer dizer que você flexionou o boleto, casco, quartela, tudo junto e essa flexão foi positiva. E aqui mostrando para vocês uma forma que a gente tenta isolar, mas não é fidedigna 100%. Mas se eu estou examinando o cavalo, que tem uma claudicação não tão severa quanto a égua tordilha que vocês viram, eu vou fazer passo a passo de cada uma dessas flexões, sempre comparando mão esquerda com mão direita, pé esquerdo com pé direito. Essa é a flexão da interfalangeana distal, onde eu jogo a mão um pouco mais para frente, tentando dar um pouco mais de tensão nas articulações interfalangianas, distal e proximal. Depois, flexão da articulação metacarpo-falangiana. Lembra, a gente fica entre 45 segundos a 1 minuto, é uma força moderada. O exemplo que eu dou de força moderada, você pegar o teu pulso aqui, ó, e aperta, aperta, aperta. No momento que você começou a sentir um pouco de dor aí, ó, é o nível de tensão que você tem que jogar nessa articulação do cavalo. Não adianta você jogar toda a tua força, porque qualquer cavalo vai sentir. É uma força moderada. Flexão do boleto. Agora, flexão da articulação do carpo. Ah, Júlio, você faz em todo o carpo? Não, só se o cavalo é um cavalo de corrida ou se na avaliação física, visual, me mostra que o carpo possa vir a ter algum problema. O mesmo para a articulação do cotovelo e a articulação do ombro. As que eu faço sempre com toda certeza é tentar isolar um pouco interfalangianas e flexão da articulação do boleto. As outras, carpo, cotovelo e articulação do ombro, eu vou fazer de acordo com o critério clínico do exame físico, do histórico, da avaliação visual e tudo mais. E, é claro, da próprio exame dinâmico, pois as flexões eu vou fazer na segunda etapa, depois do exame dinâmico. Do exame dinâmico é passivo. Agora eu vou fazer o exame dinâmico ativo, tentando flexionar, dando mais tensão nas articulações. Nos membros posteriores também, a gente tem o que conhecido como aparato recíproco, onde se eu peguei o casco do cavalo, tirei do chão, consequentemente, pela anatomia, eu vou estar flexionando a articulação coxo-femoral, fêmur-tíbio patelar, jarrete, boleto, cascos. Então, não consigo deixar de flexionar uma dessas articulações. Mas, se eu vou flexionar o membro posterior de um cavalo,
eu começo nessa sequência, ao menos que o meu padrão clínico não indique isso. Mas se você quiser tentar isolar um pouco mais cada articulação, comece dessa forma. Pega o membro, posição de ferrador, sem segurar no casco, sem segurar no boleto, simplesmente jogando o membro para trás, você nessa posição, você vai estar tensionando mais aqui, ó, a articulação fêmeo-tíbio-patelar. Segure por 45 segundos, 1 minuto, coloque o cavalo para trotar ou para marchar. Segundo, a articulação do boleto e casco. Também posição de ferradura e agora sim dando tensão segurando a pinça do casco, você vai estar flexionando o casco e boleto. Abaixe o máximo possível para quê? Para reduzir a tensão aqui na articulação do jarrete. E somente depois foque em flexionar o jarrete. Talvez alguns vão falar, mas não deveria estar segurando na pinça do cavalo? Poderia, tá? Pois aqui talvez está apertando os tendões, mas se eu já palpei, se eu já senti, se não tem efusão, e a depender do cavalo, fique muito mais fácil você segurar nessa posição, segure. Se for um cavalo mais tranquilo, segure pela pinça do casco. O importante é flexionar o máximo possível o jarrete. E uma outra flexão que eu tenho feito muito, especialmente em cavalos que eu tenho suspeita de lesão fêmur-tíbio-patelar e lesão de jarrete, é essa flexão cruzada, aonde vou pelo outro lado lá do cavalo, estou flexionando o pé esquerdo. O que eu estou fazendo aqui? Um movimento de adução. Eu estou tensionando um pouco mais aí o aspecto medial de todas as articulações. Fica dessa forma. E aí tende. Isso é tendência, não é patognomônico, mas das experiências que eu vejo, cavalos que têm osteoartrite intertársica tendem a mancar muito mais quando eu faço essa flexão. Mas aí, de novo, é uma tendência e eu vou ter que confirmar isso depois no quê? Bloqueios perineurais, diagnóstico por imagem. Então, é algo que eu coloco lá no meu script, que a gente vai ver já na sequência, de diagnósticos diferenciais. Voltando agora para o caso da égua, onde a nossa égua tordilha tem, vou fazer uma flexão distal aí, somente para ver, ela sai aí basicamente com o mesmo grau de claudicação, até porque era uma claudicação muito severa. Quando a claudicação é muito severa, nem sempre o exame, as flexões vão nos dar algo a mais, né? Mas realmente o que eu queria ver aí era se com essa flexão distal ela não ia sair ela não ia sair com a mão no ar. Era basicamente isso que eu queria ver. O cuidado que vocês precisam ter nas flexões é o quê? Normalmente, e você ficar flexionando o teu joelho aí por 1 minuto. Tenta fazer isso. A tendência é os 2, 3 primeiros passos você sair desequilibrado, com a simetria do movimento. E acontece o mesmo com o cavalo. Então, os primeiros 3, 4 passos que o cavalo deu depois da flexão, não considere. Considere somente depois e por isso indo e voltando. Idealmente, quantos metros precisa ter? Uma reta plana. Eu sei que no dia a dia de campo, às vezes a gente está no meio da estrada com pedra, com barro, com lama. Mas eu tento fazer o cavalo aí andar no mínimo 15 metros, idealmente 20, 25 metros indo e voltando. Tá? E a flexão, se vocês voltarem lá alguns slides atrás, a gente pode considerar simplesmente positiva ou negativa, ou graduar elas de acordo com a severidade. 1 cruz, 2 cruz ou 3 cruzes de acordo com o critério, que na verdade não é um critério meu, é seu critério, e normalmente esse critério a gente usa comparativo. De acordo com a intensidade, gravidade, o tanto que aumentou a claudicação após a flexão. E aí, nesse nosso caso aqui, como qualquer outro, esse caso era
um caso, uma claudicação muito severa, não tinha necessidade de eu ficar comparando ou flexionando toda a égua. Mas se é um caso, uma claudicação mais sutil, o que você vai fazer? Sempre flexões comparadas com o membro contralateral. Recomendo fortíssimo. Se é um cavalo que você nunca atendeu, e mesmo que ele manque somente de membros anteriores, de membros torácicos, flexiona, você está lá também na propriedade, flexiona os posteriores, ao menos para deixar documentado, porque isso vai te trazer clareza, vai te trazer segurança em muitas situações. E aí, qual é a próxima etapa do exame? Onde a gente vai escolher por fazer ou não